Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e a gente vai falar um pouquinho sobre a Alta Idade Média nesse vídeo, né? Um período de transição, digamos assim, da Antiguidade para a Idade Média. É, Normalmente nós utilizamos essa divisão pedagógica entre Idade Antiga e Idade Média para facilitar os nossos estudos. No entanto, na prática, não é possível afirmar que a queda do Império Romano gerou automaticamente uma mudança na sociedade, a ponto da gente poder dizer antes era isso, depois era aquilo. Tá? Houve um período de transição. Tá? Alguns historiadores, inclusive, chamam esse período de antiguidade tardia, ou seja, é um período em que a antiguidade, o mundo greco-romano, ele está em processo de mudança e transformação para o mundo medieval. Tá? Aqui a gente vê logo de início, né, uma cena muito importante, né, em que dois grandes poderes irão se unir ao longo da Idade Média. Isso vai ser importante para a própria história do período e da própria Europa Ocidental. Aqui nós vemos o Papa coroando Carlos Magno. Nós vemos o poder religioso investindo, reconhecendo o poder político. Bom, esse mapinha aqui mostra para a gente o quão complexo era a rede comercial do Império Romano. Tá? Então, esse Império Romano, né, o Império Comercial, ele era muito rico. E, apesar da sua já visível decadência do ponto de vista econômico, os povos germânicos ainda viam no Império Romano um local de riqueza. Tá? E, pressionados pelos hunos e também movidos pelo seu próprio processo migratório, esses povos germânicos invadiram, né, o Império Romano, atravessaram essas fronteiras e, com o passar do tempo, foram abocanhando pedaços desse mesmo território, até que o Império Romano do Ocidente se esfacela. Tá? No ano de 476, Odoacro invade Roma e depõe o então imperador. Isso, né, do ponto de vista clássico, é visto como o fim da Idade Média, porém a gente vai ver que esse período de transição foi relativamente longo. Né? Então nós vemos conjuntos, né, de indivíduos, de povos, todos eles de cultura germânica, mas povos que vão se fixar em lugares diferentes. Né? Os visigodos na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, os ostrogodos na Península Itálica, os vândalos no norte da África, os suevos na região das Astúrias, né, hoje parte da Espanha, ângulos e saxões na região da Bretanha, né, onde hoje sobretudo Inglaterra, mas também, né, Escócia e País de Gales. E, por fim, os francos na região da Gália. Né? A gente vai ver que esse grupo é mais importante porque o Reino Franco, de certa forma, vai ser uma tentativa de reconstrução do Império Romano. Tá? Fracassada, mas será. O Reino Franco será, digamos assim, um dos grandes herdeiros do mundo antigo, principalmente no que diz respeito à relação cultural e à relação com a Igreja Católica. Tá? Aqui nós vemos um mapa de invasões dessas mesmas invasões bárbaras, ou, como eu gosto de chamar, invasões germânicas. Então, repare que o grosso delas aconteceu na parte ocidental do Império Romano. Né? Na parte oriental também sofreu, né, com alguns ataques, porém de menos intensidade se comparado ao Ocidente. E é justamente nesse Ocidente que vai surgir a civilização medieval. Né? Aqui nós vemos um pequeno desenho desses reinos. Tá? Essas fronteiras são muito voláteis, né? Então elas mudam muito de tempos para tempos, porque as invasões, né, elas se estabilizam mais ou menos ali no ano 1000 depois de Cristo. Então, durante algumas centenas de anos, elas ainda ocorrem. Né? Isso, obviamente, vai exigir uma reconfiguração dos domínios da região. O primeiro ponto importante para a gente prestar atenção aqui na Idade Média é a aliança entre o poder político e o poder religioso. Tá? Lembrando que em 476 depois de Cristo, o cristianismo, apesar de ser uma religião oficial dentro do Império Romano, né, de ter grande parte dos romanos convertidos ao cristianismo, ela não é uma religião hegemônica na Europa, ou seja, ela não é a maior religião. Tá? Lembrando que esses povos germânicos são todos eles pagãos, ou seja, eles não são cristãos.
Então, a invasão ao Império Romano representa também uma invasão à cristandade. Ou seja, a pergunta que se faz é: como é que a gente pode manter o cristianismo, né, vivo? Como é que a gente pode aumentar o conjunto de fiéis? Como a gente pode estender a cristandade? Então, a gente vai ver que a aliança política entre rei e religião, ela é muito importante. Tá? A religião, porque ganha defensores. Tá? Os reis, porque uma vez convertidos e convertendo a sua população, veem na religião um mecanismo de controle social interessante. Então, é uma forma de reforçar a sua dominação, lembrando que a justificativa política para o mando nesse momento é uma justificativa de cunho religioso. Né? Nós estamos falando de uma teocracia. Tá? Então, a conversão dos povos germânicos ao cristianismo é um processo de trazê-los para dentro desse mundo que um dia foi romano. Né? Se a gente levar em consideração que a Igreja Católica é uma das herdeiras do mundo romano. Né? A gente vê que essas duas pinturas aqui mostram a conversão de dois grandes líderes importantes. Né? Primeiro, Clovis, que vai ser o primeiro grande rei franco a ser convertido. Né? Então, reparem que aqui nós temos uma figura religiosa, né? Um desenho de cunho religioso, e aqui o Carlos Magno, né? Que no ano de 800 depois de Cristo vai ser coroado imperador do Império Romano, ou seja, em uma tentativa de reconstrução do Império Romano. Tá? Não vai dar certo. Primeiro, porque ele não consegue reconstruir toda a extensão do Império Romano do Ocidente. Segundo, porque ainda há um Império Bizantino. Né? O Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Aqui a gente vê uma representação, né, já bastante posterior do batismo de Clovis, né? Lembrando que o batismo de Clovis é um acontecimento muito importante. 496, nós estamos falando de 20 anos depois da queda do Império Romano, ou seja, é muito recente. Né? Não dá para falar que tudo mudou nesse exato momento. Tá? Essa aliança entre religião e política, como eu disse, ela é saudável para os dois lados. Tá? Os dois lados ganham na medida em que reforçam o seu poder político e poder religioso também. Tá? Então a gente vai ver que a primeira dinastia, né, franca dinastia carolíngia, e depois, perdão, a dinastia merovingia é a primeira, e a dinastia carolíngia, depois, serão grandes defensores da religião cristã. É muito importante a gente lembrar o seguinte: nesse exato momento da história, o cristianismo é uma religião como outra qualquer. Tá? Nada garante que ele não possa desaparecer. A gente, quando estuda história, a gente olha para trás, a gente já sabe o que aconteceu, a gente já sabe que o cristianismo venceu. Entretanto, naquele momento da história, ninguém sabe o que vai acontecer. Pensem naquela multidão de povos germânicos, todos eles pagãos. Né? O cristianismo corria sério risco de repente, desaparecer. Então, a aliança política era importante para a própria sobrevivência da Igreja Católica. Por isso, da aproximação entre religiosos e reis germânicos. Bom, a primeira dinastia franca é a dinastia carolíngia. Né? Ela é conhecida, né, como ser a primeira dinastia a fazer uma aliança com a religião, tá? Com a religião cristã católica. E a gente vai ver que, com o passar do tempo, esses reis, né, foram apelidados de reis indolentes, porque na prática eles não governavam. Quem governava era o maior domus, né, prefeito do palácio, guardado as devidas proporções, como se fosse hoje um primeiro-ministro. Ou seja, é aquele sujeito que na prática executa, né, as funções, que administra. Tá? A gente vai ver que, entre esses prefeitos, né, o Pepino de Herstal, ele tem uma vitória significativa contra os hunos. Né? Então, isso já dá aquela moral para ele, já mantém os hunos, né, extremamente violentos, lá para o lado, para o outro lado. Né? Fora daqui. É uma forma de você manter a integridade do reino. Né? O filho dele, Carlos Martel, também vai ter uma vitória significativa na Batalha de Poitiers contra os muçulmanos. Né? É ele que barra a expansão muçulmana na Europa, né? Mantendo os muçulmanos ali na região da Península Ibérica, né? Onde é hoje Portugal e Espanha. Tá bom?
Por sua vez, Pepino o Breve, né, ele vai dar um golpe de Estado, tá? E ele vai depor a dinastia Merovingia e dará início à chamada dinastia Carolíngia, tá bom? Como os reis indolentes pouco faziam, né, não foi tão difícil tirá-los do poder. E o nome da dinastia é Carolíngia em homenagem ao Carlos Magno, né? A gente vai ver que foi o rei franco mais famoso, né? Aqui a gente vê algumas representações, né? Uma mais antiga e a outra mais nova da Batalha de Poitiers. A gente vai ver que é nessa batalha que a família do Carlos, né? Carlos Magno, vai começar a ter uma preponderância política cada vez maior, porque na prática eram eles, né, que faziam a administração, enfim, que tocavam o império. Bom, o Carlos Magno, tá, vai ser, como eu disse, o grande representante do Império Carolíngio, né, Império Franco. Ele vai ser um grande líder porque ele não vai somente ampliar o seu território. A aliança política dele com a Igreja Católica representa também a consolidação do cristianismo, porque todos os locais que ele sujeito conquista, ele também obriga a população local a se converter ao cristianismo. Então, o cristianismo ele cresce não só por meio da ação de evangelizadores, mas também por uma ação política, tá? Por uma decisão vinda de cima para baixo. Esse mesmo Carlos Magno, né, ele deu muito incentivo à produção cultural, né? Fez algumas escolas, né, em algumas igrejas, inclusive, né, camponeses tendo acesso, tá? A gente vai ver que o estímulo a essa criação de escolas está muito ligado à preservação dos textos antigos, né? Não é à toa que a gente vai ver aqui, ó, só adiantando um pouquinho, a atuação dos chamados monges copistas, né? Lembrando que nesse momento nós não temos uma prensa móvel, tal qual Gutenberg vai desenvolver, né, muito tempo depois. Então os livros eram copiados à mão. Tá? Então esses monges copistas literalmente escreviam todos os livros à mão. Tá? É um trabalho demorado, obviamente, é um trabalho difícil. Isso explica o porquê da baixa circulação de livros nesse período. Tá? Bom, aqui a gente vê, num ato político muito significativo, muito simbólico, tá? O Carlos Magno sendo coroado pelo Papa Leão III como imperador do Império Romano, né? No dia 25 de dezembro do ano de 800, ou seja, no Natal. Então, aí a gente vê uma mistura de questões religiosas, né? Da afirmação do poder político do Papa, da tentativa de reconstrução do Império Romano. Tá? Então, existe um monte de significados por trás dessa coroação. Né? Um homem tão poderoso quanto Carlos Magno, ajoelhado diante do Papa, né? Que a gente vê outra pintura, essa mais recente, né? Que a gente utilizou na abertura. Então, a gente vê que esse simbolismo, né, da submissão do poder político ao poder religioso, ele dá a tônica da Idade Média. Por isso que, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica vai ser a principal instituição, né, do ponto de vista da sua solidez, vai ser a principal instituição produtora de cultura, né, e determinadora do que é e do que não é, do que é verdade, do que é conhecimento, do que pode e do que não pode ser feito. Bom, a gente vai ver que, para a conquista das suas terras, é necessário um grande exército de novas terras. Né? Para a manutenção, é necessário uma aliança política. Daí a gente vai ver que, a partir desse momento, os laços de sucerania e vassalagem vão se tornando cada vez mais importantes para a manutenção física, inclusive, do próprio império. Então, Carlos distribui domínios, principalmente nas áreas mais fronteiriças, para os seus principais guerreiros, né, exigindo deles uma fidelidade. Né? Isso faz parte da cultura germânica, tá? Esse laço de sucerania e vassalagem. Tá? Isso vai fazer com que redes de apoio político sejam montadas. Então, eu distribuo um feudo, tá? Estabeleço uma relação de sucerania e vassalagem com o indivíduo, ele pode fazer o mesmo com quantos outros guerreiros ele quiser. Então, reparem que é como se fosse uma corda,
né? Como se fosse uma corrente, quando eu puxo um, eu trago os outros também. É claro que nem todos eram absolutamente fiéis, né? Ao longo da Idade Média a gente vai ver isso, mas é uma forma de você organizar, né, as relações políticas. Lembrando que nós estamos em um momento em que as invasões ainda acontecem. O poder e a manutenção do poder é delicado. Tá? A gente vai ver que para fiscalizar as suas regiões, né, sob domínio, também os missi dominici, né, esses fiscais do rei, vão ser importantes para também olhar o que está acontecendo. Os monges serão muito importantes porque eles irão ajudar na administração, né, literalmente na administração, porque eles são os letrados, são pessoas com, né, um nível intelectual mais sofisticado para ajudar nesse ponto. Daí também a influência que eles exercem sobre esses senhores, né, sobre os reis desse período. Tá? Aqui nós vemos o Império Carolíngio, né, na sua extensão máxima, tá bom? Vemos também alguns territórios vassalos, o que ele dominou, o que ele não dominou. Né? Um império grande para a época. Né? Não, se não foi todo o Império Romano do Ocidente, foi uma parte significativa. Tá? Aqui a gente vê as relações de sucerania e vassalagem, né, sendo desenvolvidas na prática. Ou seja, o sucerano é aquele que doa a terra, tá? Vassalo é aquele que recebe. O vassalo tem uma obrigação com o sucerano e o sucerano tem uma obrigação com o vassalo, uma obrigação de defesa mútua. Tá? Então, eu quando dou uma terra, eu perco totalmente o controle sobre ela, já não é mais minha, eu não tenho absolutamente nenhum controle sobre ela. Tá? Isso vai ser importante para a gente entender o feudalismo, tá? Mas eu exijo desse sujeito um juramento de fidelidade, tá? Lembrando daquela corrente, da imagem da corrente. Tá? Eu, quando puxo um, levo todos. Então, isso é uma forma de eu manter o meu poder, né, em um momento em que a manutenção do poder exige muita força, tá? Tanto contra inimigos internos, como contra os inimigos externos, tá bom? Bom, depois da morte de Carlos Magno, né, a gente vê o filho dele, Luís Piedoso, ele não teve uma atuação tão brilhante quanto o pai, né, está muito mais interessado em questões religiosas do que em questões políticas. Quando Luís morre, ele divide o império em três, no Tratado de Verdun. Né? E a gente vai ver que essa divisão em três partes dá origem a um conjunto de disputas entre os herdeiros. Né? A Igreja Católica continua cada vez mais influente, porque ela não entra na briga, não toma partida nem de A nem de B. Tá? E a gente vai ver que essas disputas, né, entre os herdeiros de Carlos Magno vão ser temperadas ainda mais com invasões dos vikings e dos húngaros, né? O que torna o período ali, século IX para o século X, cada vez mais complexo de se manter o poder. Não é à toa que é nesse período que o feudalismo ele vai criar raízes muito profundas, né? Porque é sempre necessário doar terra para exigir fidelidade. Enfim, as relações se tornam cada vez mais complexas. Tá? Aqui a gente vê, né, um mapa do Tratado de Verdun. Tá? Por último, nós vemos uma evolução do Império Carolíngio, né? Uma evolução aproximada. Então, começa um reino franco muito pequenininho e termina bem grande lá em 843. A gente já vai ver a divisão, né? E depois vai diminuindo cada vez mais